Esdras, no capítulo 7, que nós vamos ler. O verso 9 e o 10. Na semana passada a gente falou a respeito do profeta Jonas. Quem não ouviu, veja lá nos canais da igreja. Tem lá Jonas, é um profeta sem destino. Ele não terminou a carreira, uma carreira que fica inacabada. E a Bíblia pelo menos termina ali com um diálogo, parece que inacabado, entre Deus e Jonas, mostrando ali parece uma falta de continuidade por causa da dureza, né, de Jonas. Então vamos ler aqui, fica de pé só mais uma vez. Esdras, está no Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 9 e o 10, que diz assim: No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém, no primeiro dia do quinto mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Amém. Pode sentar. Esdras era um homem de Deus do Antigo Testamento que vivia no cativeiro. Ele foi um dos que foi até o final ali do cativeiro, quando eles puderam voltar para Jerusalém, cumprindo-se a palavra do profeta Jeremias, que disse que eles ficariam 70 anos em cativeiro. Por causa da desobediência de Israel, eles foram levados ao cativeiro, os inimigos dominaram eles, eles foram levados ao cativeiro. E Esdras agora vive o retorno do cativeiro para a reconstrução do templo, reconstrução dos muros e a cidade voltar a ter a sua autonomia. E aqui a palavra de Deus mostra que ele foi abençoado por Deus. Ele foi um dos abençoados por Deus que foram viver esse momento único de bênção, de restituição, de restauração. Como é gostoso você ser restituído, não é? Quem gostaria? Quem já recebeu uma bênção aí, ficou super alegre, super feliz? Aquele momento tão gostoso de você estar vivendo algo novo, algo sendo reconstruído. Muitas vezes por pecado até a gente colheu muitas coisas, que foi o caso de Israel. Israel por pecado foi levado ao cativeiro e Deus os trouxe de volta ao seu país e restaurou os muros, restaurou o templo, restaurou o culto. Foram vários anos depois de Israel ter sido dominada, 70 anos de cativeiro. Isso aqui aconteceu ali por volta do ano 400 a.C., mais ou menos, quando eles voltam. E aqui tem 3 palavrinhas nesses 2 versículos que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos dentro do nosso tema. No versículo 10 tem um pois Esdras tinha decidido. Esdras ele decidiu fazer algo para o Senhor. Deus poderia escolher qualquer um outro, escolheu Esdras, porque Esdras tinha decidido 3 coisas: estudar a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Então ele não somente dedicava-se a conhecer as Escrituras, estudando-as, mas na sua própria vida colocá-la em prática. E não parava por aí. Ele gostava de passar isso para as pessoas. Ele era um escriba, um homem que copiava a Bíblia. Não havia gráfica nessa época, obviamente. A gráfica foi inventada pelos chineses, mas o mundo ocidental só conheceu a gráfica lá em 1400 depois de Cristo, com Gutenberg. E o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. Chama Bíblia de Gutenberg. É um exemplar, inclusive, muito valioso, que fica nos museus. Mas nessa época eles tinham que copiar, e Esdras era um desses copistas. Ele copiava a palavra do Senhor, e ele não somente copiava, mas ele levava a sério aquilo que ele estava estudando, estava lendo. E ele fez isso de forma consciente. Obediência
é uma ação consciente. Porque, não sei se você leu aí na sua Bíblia, eu li aqui na minha Bíblia. Pois ele tinha decidido. Fala para o seu irmão, Esdras tomou uma decisão. Obediência é uma decisão. Eu não posso obedecer por medo, até obedeço por medo, mas eu não devo. Eu não posso obedecer por constrangimento, até obedeço por constrangimento. Mas a obediência é uma decisão, é algo que vem do seu coração. Você deve fazer isso de forma convicta. Ele decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Imagina Esdras fazendo as cópias, e a cada página que ele terminava daquele pergaminho, ele devia chorar aos pés do Senhor por ver o quão longe Israel ficou da lei do Senhor ao copiar aquela lei. Obediência é uma decisão de coração. É algo tão importante, irmãos, que, como eu falei, Jonas, ele teve uma segunda chance. Lá no capítulo 3, se eu não me engano, Deus fala com Jonas pela segunda vez. Fala, Jonas, agora volta, vai lá em Nínive e prega o evangelho. Você não obedeceu de primeira, né? Aqui nas minhas palavras, mas eu te dou uma segunda chance. Nem sempre há uma segunda chance da obediência. Eu disse que Moisés, ele desobedeceu a Deus. Quando Deus fala para ele, Moisés, conversa com a pedra. O povo está com sede, converse com a pedra, porque vai sair água da pedra e vai alimentar, saciar a sede do meu povo aqui no deserto. E Moisés, com ira, pega a sua vara e bate na pedra e sai água, e ele diz, não tirarei eu água dessa pedra. E ali ele não honrou o nome do Senhor, não glorificou, e Deus falou para ele, Moisés, porque você não fez da forma correta, você não me obedeceu, você não entrará na terra prometida. Moisés foi para o céu. A Bíblia mostra que ele está no céu. Só que ele perdeu o privilégio de entrar na terra prometida. Quem entrou foi Josué. Lá em Deuteronômio 1, tem um texto muito forte também, que me impacta bastante, que Moisés faz um resumão, né, do Êxodo, quando ele fala para os israelitas ali que vão lá espiar a terra dos israelitas e ver como é que é a terra. Eles espiam a terra e só volta 2, Josué e Calebe, confiante no Senhor, dizendo, não, o Senhor nos deu essa terra e nós vamos conquistar essa terra porque Deus é conosco e tal. E os outros 10 disseram, não, são gigantes, nós diante deles somos como gafanhotos. E na verdade o nosso papel é obedecer à ordem do Senhor. Deus disse que eles iam entrar e tomar aquela terra, então era papel deles confiar no Senhor, mesmo que fossem gigantes, e eram mesmo. Nessa época havia homens de 3 metros de altura, os Enaquins. É isso? Não é Star Wars não, né? Não, é Enaquins, não é Anakin. É os Enaquins. E era bem pavoroso. Imagina você lutar com um homem de 3 metros de altura. A espada de Golias foi um dos que ainda sobreviveu. Um filisteu. A Bíblia relata que ele tinha uma armadura que pesava 50 quilos, a armadura dele. Ele tinha mais de 3 metros de altura. Então era de assustar. Então não lê a Bíblia falando, esse povo é covarde, hein? Ô povinho covarde, né? Jonas foi covarde, hein? Eita profetinha covarde. Lembra da Assíria que eu falei, como eles eram? O povo mais terrível. Eles não somente conquistavam os seus inimigos, mas eles martirizavam. Eles arrancavam escalpos e a pele do peito e pendurava eles na entrada da cidade, jogava sal no peito todo cortado e dizia uma plaquinha, assim será com todo aquele que se levantar contra a Assíria. Eles eram inimigos de Israel e eles queriam, Israel seria uma bênção, né, se esse povo fosse destruído pelo Senhor. Então Jonas, a hora que Deus fala, vai lá e fala que eu vou destruir a cidade, se eles não se converterem, Jonas falava, favor que o Senhor me faz, foi embora para outro lugar. Não quero que essa cidade seja salva, mas era a vontade de Deus e a cidade foi salva. Jonas teve a segunda chance, foi lá, pregou, mas ao que parece não aproveitou a segunda chance, porque ele continuou irado.
Quando Deus não destrói a cidade, porque eles fizeram jejum, se converteram e se arrependeram. Aí Jonas ficou lá de camarote, só de longe olhando, esperando cair o fogo do céu, e não caiu o fogo do céu. E ali Jonas fica irado com Deus e fala para Deus que por isso que eu não fui, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo, por isso que eu não fui, né? E ele ficou tão ofendido por não ter acontecido aquilo. E Deus fala: Jonas, você teve misericórdia dessa boboreira aí que você nem plantou. Ela nasceu e morreu num dia que ela te fez a sombrinha aí, ela morreu depois. E eu não vou ter misericórdia dessa cidade de 120 mil pessoas que não sabe discernir a mão direita da esquerda? Seria justo isso, Jonas? E ali termina o livro dessa forma, sem nenhuma continuidade. Então Jonas decidiu manter-se resistente, não obedeceu de coração, fez ali por medo. Falando de obediência, hoje o tema é obediência. Continuando, obediência, ela te dá um destino. Então nós precisamos levar bem a sério essa questão da obediência às Escrituras. Jesus ele fala assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas 6,46. Quando ele fala para os religiosos da época, ele diz: vocês me chamam Cúrios, que é no grego senhor de escravos. Vocês me consideram o seu senhor, e vocês se consideram meus escravos. Porém, vocês não fazem aquilo que eu digo. Não fazem. E ele traz ali uma repreensão a eles. Isso está no sermão da planície. Quando Jesus ele ministra ali logo depois, em Mateus capítulo 5 você tem o sermão da montanha. Em Lucas capítulo 6 você tem o sermão da planície. Ambos falam coisas muito semelhantes. E algo importante é que isso vem logo depois dele chamar os seus 12 discípulos. E o que eu quero dizer é o seguinte: Jesus ele também te chamou. E ele deixou claro na palavra dele o que ele espera de cada um de nós. Ele chamou aqueles 12 discípulos e ao ministrar o sermão, Mateus capítulo 5 diz: Jesus tendo subido ao monte, assentou-se e aproximando-se dele os seus discípulos, abriu a sua boca e os ensinava dizendo: bem-aventurados. E aí você tem capítulo 5, 6 e 7 com instruções de Jesus aos seus discípulos. Então você como Esdras, eu e você como Esdras, precisamos, por decisão pessoal, examinar o que as Escrituras dizem, conhecendo assim a vontade de Deus, para poder segui-lo e agradá-lo. Jesus não deixou nada escondido ao que ele esperava dos seus discípulos. Eu digo que o sermão da montanha e o sermão da planície, ambos muito semelhantes, como já disse, são dos textos mais difíceis de nós obedecermos na palavra do Senhor. Porque eles tratam a nossa vida de dentro para fora. Como é difícil obedecer aquelas palavras, irmãos? É ou não é? É fácil amar o seu inimigo? Aquele que te bateu, te afrontou, fez várias coisas, e a Bíblia fala: ame aos seus inimigos. A pessoa que falou mal de você, Jesus fala: fale bem dela. A pessoa que está com fome, lá está com sede, é seu inimigo, a Bíblia fala: dê comida e dê água para o seu inimigo. Jesus. Quem bater na sua face, oferece-lhe a outra. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminha 2. Se te tirarem a túnica, entrega também a capa. Está escrito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: se alguém olhar para uma mulher com intenção no seu coração, já adulterou com ela. Meu Deus, é dentro. A mudança é dentro. E Jesus deixa claro na palavra dele que ele espera isso dos seus discípulos. Quem quer ser multidão, dá um glória a Deus aí. Não quer não? Atenção. Agora quem quer ser discípulo, dá um glória a Deus aí. Discípulo. Jesus, abrindo a sua boca, ensinava os seus discípulos.
discípulos. A multidão estava lá, esperando para comer pão. Né, pastor? Quem quer comer pão no final da pregação? Nós estamos aqui para ouvir a mensagem que salva, que cura, que liberta, que transforma, que nos faz nova criatura, que nos dá uma vida vibrante na presença do Senhor. Porque é isso que acontece. Olha a bênção que Esdras viveu. Ele decidiu no seu coração obedecer ao Senhor, a sua palavra. E quando ele volta, ele ajuda num empreendimento miraculoso, com todo mundo contra eles. Até hoje todo mundo é contra esse povo, Israel. Tudo que eles fazem tem alguém para se opor. Eles quiseram vir ajudar aqui o Brasil, parece que, nossa, foi o fim do mundo eles virem ajudar aqui, porque há um estigma, uma perseguição contra eles no mundo todo. Eles vivem, aspas, sozinhos, fecha aspas, no mundo. Mas eles têm o Deus Todo-Poderoso sobre a vida deles, porque eles decidiram no seu coração obedecer ao Senhor. E as Escrituras se cumprem lá. É para lá que a gente tem que ficar de olho. É lá que Jesus disse que as coisas vão se cumprir. A obediência deles, eles ainda não aceitaram Jesus como Senhor da vida deles, mas vão aceitar. A palavra do Senhor nos diz isso. Então a tradição, ou a obediência, ela deve ir além do apenas falar. A palavra de Deus diz assim, Mateus 15, do 1 ao 8. Abre aí na palavra de Deus. Mateus 15, do 1 a 8 diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? A obediência vem agora. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então é algo muito sério nós conhecermos e praticarmos a palavra do Senhor e não deixar que as nossas tradições, os nossos achismos, os nossos pensamentos criem doutrinas que sobreponham a palavra do Senhor. Existem coisas que são coisas pessoais, tem coisas que não tem nenhum registro na palavra. Por exemplo, nosso formato de culto não tem na Bíblia que deve ser assim. Que a gente começa com louvor, depois tem a oração dos enfermos, depois tem a oração da família, o ofertório, a palavra. Não tem uma liturgia. Que a Bíblia fala que tem que ter ordem, que o culto deve ser uma coisa ordeira. Mas tem muitos textos na palavra do Senhor que eles são claros para nós. E aqui o que eles faziam? Eles anulavam um texto da palavra de Deus por causa de uma tradição humana. Qual é o texto que eles anulavam aqui? O primeiro mandamento com promessa. Dos 10 mandamentos, os 4 primeiros são direcionados a Deus, e os 6 últimos são direcionados aos homens. E o primeiro dos 6 é: honra teu pai e a tua mãe. Honrar, de uma forma bem fácil de entender, é você sustentar mesmo, financeiramente, o seu pai e a sua mãe. Os idosos, as pessoas chegavam numa idade e não podiam mais trabalhar. E aí, como é que faz? Os filhos tinham que sustentar os seus pais. Não tinha aposentadoria nessa época. Eles tinham que viver sendo cuidados pelos seus filhos, até porque a herança ficava para os filhos, e os filhos davam continuidade. E o que esses homens aqui inventaram? Não, se eu der uma oferta na casa de Deus,
Olha só que espiritualidade, hein? Se eu der uma oferta na casa de Deus, eu não preciso mais honrar meu pai e minha mãe. Está liberado. Jesus, tão claro isso. Honra teu pai e tua mãe. Está lá nos 10 mandamentos. Eles não poderiam jamais anular um mandamento por uma tradição. Então Jesus, ele critica isso, dizendo: com os lábios vocês me honram, mas o coração fica distante. Então eu não estou dando bronca em ninguém, amém? Eu estou dando uma instrução para nós vigiarmos no nosso comportamento. Se o nosso comportamento é um comportamento de obediência por decisão, obediência ao Senhor e à sua palavra, porque eu tenho certeza que cada um que veio aqui nessa manhã não saiu da sua casa, do cobertor quentinho, para errar. Nós tivemos o desejo de vir aqui adorar a Deus e receber uma palavra que vai melhorar a nossa vida, que vai nos levar mais perto de Deus, amém? Não é isso que nós queremos? Nós queremos agradar ao Senhor, e a palavra de Deus é o guia, é ela que nos mostra como nós podemos agradar ao Senhor. Está claro, amados? Eu já vou entrar na mensagem, calma aí, estou chegando. Sobre falar ainda, tem uma parábola que Jesus conta em Mateus 21, que ele fala que 2 filhos foram chamados pelo seu pai, e o pai falou: vai lá cuidar da minha vinha, da minha plantação de uvas. Aí um todo nervoso e irado falou: eu não vou cuidar de vinha nenhuma, e saiu e foi embora. E o outro falou: tá bom papai, eu vou cuidar da vinha. O segundo falou. Só que o iradão saiu bravo, foi lá e cuidou da vinha. E aquele que falou que ia cuidar, não cuidou. Aí Jesus perguntou para eles: quem é que fez a vontade do Pai? Aí eles disseram: aquele que fez, que cuidou da vinha. Então ele fala isso, que os 2 falaram algo, ou seja, saiu da boca, mas o que realmente importou foi a atitude. Então a palavra de Deus, ela nos fala: não se preocupe tanto em falar, mas em fazer aquilo que a gente fala. Isso é fidelidade. É fruto do Espírito, inclusive. Fruto do Espírito é fidelidade. É você ser fiel àquilo que você fala. Você já viu o slogan que Deus é fiel? O que você pensa quando você ouve esse slogan? Deus é fiel. Pensa um pouquinho. Deus vai me abençoar. Deus vai encher, né, a minha casa de bênçãos, minha família. É isso? Muita gente pensa isso e usa. Não, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Ele cumpre. Então, o que Ele escreveu na palavra dEle, Ele vai cumprir. É isso que o texto fala. Que Ele não pode negar-se a si mesmo. A palavra de Deus é o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra e Ele vai cumprir a sua palavra. Por isso Deus é fiel. E Ele espera também que nós sejamos fiéis. Tiago, irmão de Jesus, fala no seu capítulo 1 da sua carta, para nós não sermos ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra de Deus. Obediência no grego é a junção de 2 palavras. E a primeira parte da palavra, ela quer dizer estar debaixo de, e a segunda parte significa ouvir. Obediência significa sentar aos pés de alguém para ouvir. Estar debaixo de alguém para dar ouvidos. Isso é obediência. É você ouvir uma ordem e você executar aquela ordem. Porque a gente fala, né? Quando você faz algo... A Luciana gosta dessa ilustração lá em casa. Não tem mais criança, mas quando tinha era assim. Ela falava assim: bolo de chocolate. Nossa, o ouvido, pum, abria na hora, corria todo mundo para a mesa. Agora se ela chamasse: vem lavar a louça, aí o ouvido não funcionava. Então bolo de chocolate é obediência? Vem comer bolo de chocolate, é obediência? Não, é prazer. Você fez aquilo porque é legal. Agora, vem lavar a louça. Ai, meu Deus.
Aí é obediência. É estar debaixo de alguém para ouvir uma direção. Como é difícil a gente estar debaixo de alguém para ouvir uma direção. E o que eu estou falando de alguém aqui, esse alguém aqui, ó, a palavra do Senhor, que é dura para nós em muitas questões, porque ela vai diretamente contra o nosso interior. Um exemplo de religião, irmãos, era aqui no Novo Testamento, os que caminharam com Jesus ali, eles eram um exemplo de religiosidade. Eles faziam muitas coisas exteriores, mostravam muitas coisas fortes e importantes. Mas Jesus os critica bastante, porque eles faziam de fora só. O nosso desafio de ser cristão é que nós sejamos obedientes por dentro. É que de dentro para fora nasça em nós esse espírito de obediência, esse desejo de servir a alguém maior que nós, que é o nosso Pai Celestial. Você ser conduzido por alguém tão grande como o Pai Criador de todas as coisas, deveria ser mais do que um motivo para nós obedecermos a sua palavra, a sua direção. Porque pode ter certeza, o que Ele pede para cada um de nós é para o nosso próprio bem. É para o nosso bem. Se coloque agora como uma criança. Por isso que a Bíblia fala que se nós não recebermos ao reino de Deus como qualquer uma dessas crianças pequenininhas, nós não somos aptos para entrar no reino de Deus. Porque a criança tem mais facilidade de aceitar. O problema é que a gente se torna adulto e a gente não quer mais aceitar a direção do nosso Pai Celestial. Torne-se criança. Lê de novo a Bíblia como criança. Volte às origens da inocência e encontre tesouros maravilhosos na palavra do Senhor para a tua vida. E por fim, aqui nessa introdução, Deus, Ele prefere obediência a sacrifícios. Todo mundo, a maioria lembra da história de Saul, quando Samuel manda ele guerrear contra um país, Amaleque, e ali ele traz de Amaleque o rei e tudo que tinha de melhor. Mas Deus havia dito através de Samuel para Saul: Saul, não é para trazer nada desse país, nada. Não traga nada, eu não quero nada. Tudo que tem nesse país é maldito. Só que ele fez parcialmente a vontade de Deus. Foi lá e guerreou, venceu, mas trouxe o rei como um troféu e trouxe os bois, ovelhas, o melhor do gado. O gado doente ele matou, mas o gado bom ele trouxe. E ali Samuel fala para Saul: Saul, Deus se preocupa mais com obediência do que sacrificar. Porque ele tinha dito: não, eu trouxe isso aqui para a gente fazer um culto ao Senhor, sacrificar ao Senhor. Então que ele recebeu uma repreensão, e ali a Bíblia diz que ele perdeu o reino. A descendência de Saul seria a descendência que viria para sempre, porque Samuel fala: hoje o Senhor teria estabelecido a sua descendência para sempre, mas por causa da desobediência você perdeu isso. E aí ele escolheu outro, que foi Davi, que deu a continuidade, que chegou até Jesus. A mensagem de hoje começa agora e é as 7 bênçãos da obediência. Vamos achar na palavra do Senhor algumas bênçãos que nos levam, algumas bênçãos que a obediência nos traz. Para a gente ganhar tempo, se você quiser anotar, para não abrir tantos textos, eu vou citar e você depois medita em casa novamente. Romanos 6, 16 e 17 fala: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Então aqui a gente vê 2 coisas. Eles receberam de coração, ou seja, de dentro para fora. Eles obedeciam de coração o ensino que o apóstolo trouxe.
que é a nossa base. A base dessa igreja é doutrina dos apóstolos. Nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos. E isso deve ser uma atitude de coração nossa. Obedecer por decisão de coração. E aqui, a primeira bênção que eu queria citar para nós. A obediência leva à justiça. Então, quando nós, de coração, obedecemos ao Senhor, você recebe a justiça de Deus. Ele pleiteia as suas causas. Você anda na presença do justo juiz. Você anda na presença de Deus. Ele vai ao teu socorro, ao teu encontro. Ele guerreia as tuas lutas. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Você se torna participante disso. Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? É uma pergunta. Então, com certeza, leva-nos também à vida. A justiça, o próprio Deus é o justo. E nós somos levados até a presença dele. E a presença de Deus traz vida para nós. Então, primeira bênção da obediência. A obediência te leva à justiça. Segunda, obediência, ela também nos salva. Olha só, embora sendo filho com F maiúsculo, falando de Jesus aqui, isso está em Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, primeira coisa, a obediência, ela te traz instrução. Ela te traz ensinamento. Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obedecer. E por meio daquilo que sofreu. Então, muitas vezes a gente sofre ao obedecer uma ordem de Deus. Mas aquilo vai nos trazer um fruto maravilhoso. Aqui não está falando que o fato de você praticar obras, você é salvo. Porque a Bíblia não se contradiz. Amém, querido? Eu não estou falando que você ser uma pessoa de obras, você é salvo. Aqui está dizendo que Jesus, pela obediência dele ao Pai, tornou-se fonte de eterna salvação. Então, por causa da obra de Jesus, por causa do que ele fez na cruz, nós recebemos essa eterna salvação. Então, a obediência de Jesus, ela nos trouxe essa possibilidade de nós entrarmos no céu. Todo aquele que o recebe o direito de ser filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, 12. Então, depois que a gente recebe a Cristo, obviamente que ele espera de nós, como ele fala ali no Sermão também do Monte, como eu já falei, que nós sigamos o exemplo dele e sermos obedientes a ele, obedientes àquilo que ele falou. Ele falou para os fariseus: por que me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando? Então ele espera esse caminho que a gente siga, um caminho de obediência. Amém, amados? Obediência, ela é esperada de nós, ela te salva, ela te mantém no caminho. Diz a palavra do Senhor que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Porque obediência realmente não é fácil. É bem mais fácil fazer a nossa própria vontade, mas obedecer sempre é um sacrifício. E é tão maravilhosa a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela fala que isso é uma atitude de amor. Na verdade, quando a gente ama, quando você realmente ama, mesmo que aquilo seja contrário à tua vontade, você faz. Eu quero ver qual é a mamãe que gosta de acordar 3 horas da manhã para amamentar um bichinho gritando lá no berço. Quem é? Aquele frio. Mas levanta, vai lá e dá o peito para a criança mamar, porque faz isso por amor. Então a palavra de Deus diz: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor de Deus.
obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Primeira carta de João 5, 2 e 3. Então a primeira coisa que amar a Deus e aos seus filhos é expresso através da obediência ao que Deus nos orienta a fazer, aos seus mandamentos. Então é uma atitude de amor, obediência. Essa submissão que Deus espera de nós, a sua palavra, como eu disse agora mesmo, não deve ser por medo. Nós deveríamos ter medo de Deus, porque Ele é terrível, poderoso e grande, majestoso e maravilhoso. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O nosso Deus é fogo consumidor, mas Ele não quer que a gente se aproxime dEle por isso. Ele quer que a gente se aproxime dEle por amor, porque Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai longânimo. Oh Jesus, obrigado pela longanimidade na minha vida. Todo dia eu desfruto da longanimidade de Deus. Longo ânimo de Deus. Mais um dia que o Marcelo acorda e as misericórdias do Senhor se renovam naquela manhã, e só por isso eu não fui consumido. Isso me faz amar esse Deus. Isso me faz querer levantar amanhã e amar esse Deus e obedecer esse Deus, porque Ele te ama, meu querido, e por causa desse amor é que nós não somos consumidos. E Ele diz assim: sabemos que amamos. A nossa expressão de amor é através da obediência aos mandamentos dEle. E Ele termina aqui: e os seus mandamentos não são pesados. Ele não pede algo impossível para nós. Não tenha medo que Ele vai pedir algo que você não vai conseguir. Não tenha medo que Ele vai te colocar numa prova maior do que você pode suportar. Porque a palavra de Deus diz que Ele não nos dá uma prova maior do que nós podemos suportar. Antes, junto com a prova, Ele já prepara o escape. Creia, confie, se entrega. Eu brincava com os meus filhos, eu jogava eles para cima e mandava eles pular, e eles pulavam, porque eles confiavam no papai. Muitas vezes nós estamos lá em cima do guarda-roupa e pedindo, e Deus está falando: pula meu filho no meu colo, e a gente: não, eu vou cair, o Senhor não vai conseguir me segurar. O que o Senhor fala para nós é: pula, filho, fecha os olhos e pula, eu te seguro, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu sou o seu escudo, seu galardão, eu pelejo a sua causa, eu luto por você, pela sua casa, pela sua família, pela tua saúde, pelo teu trabalho. Eu sou aquele que vive e reina. Eu venci a morte, o inferno, venci as trevas, transportei você do reino das trevas para o reino do Filho do meu amor. Eu fiz tudo para que você estivesse na minha presença. Confia. Deu mais do que provas do seu amor por nós. Além de um relacionamento vertical de obediência a Deus, Ele também espera um amor fraternal. Diz em 1 carta de Pedro 1:22: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Grande parte da palavra de Deus, acredito que a maior parte da palavra de Deus, quando ela fala de obediência, ela está falando de nós. Tanto que dos 10 mandamentos, 4 é para Deus e 6 é para os homens. E praticamente todo o sermão da montanha ou da planície, você vê, é uma questão de relacionamentos entre nós. Então a obediência, ela visa ao nosso amor de irmãos. É para o nosso próprio bem. O que Deus nos pede, por isso que Ele fala: os seus mandamentos não são pesados, porque isso vai trazer para nós
harmonia nos nossos relacionamentos. Dentro de casa, quando o marido é um servo da sua esposa e dos seus filhos, quando a esposa é uma serva do seu marido e dos seus filhos, aquilo vai trazer estabilidade dentro do lar. Na igreja, quando nós servimos uns aos outros por amor, sem querer aparecer, sem querer cargo, sem achar que um é maior do que o outro. Quem quiser ser o maior aqui, que seja servo de todos, diz a palavra do Senhor. Quando a gente ama, obedece, visando o amor fraternal, isso traz estabilidade, traz sustentação a esse corpo de Cristo. Amém, querido? Então, obedecer é uma questão que te salva de tantas frias, tantas furadas, tantas coisas que a gente escolheria errado. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente erra menos. Apocalipse 2:26. Obediência te dá autoridade. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Quando eu obedeço à vontade do Pai, a palavra de Deus diz a essa igreja de Apocalipse que eles receberiam autoridade sobre as nações. Aquele clássico texto do centurião, quando chega para Jesus e fala sobre princípio de autoridade, ele deixa claro isso. Eu sei obedecer à autoridade, Senhor. Eu obedeço meus superiores. E por isso, eu também tenho pessoas debaixo de minha autoridade. Eu digo para o meu servo, vai, e ele vai. Vem, e ele vem. Então, Senhor Jesus, basta que o Senhor diga uma palavra, e aquilo que eu vim buscar do Senhor, que é a cura do meu servo que está lá em casa, vai acontecer. E Jesus fica maravilhado e fala, nunca vi tanta fé nem em Israel. Então aquele homem, ele entendia esse princípio de autoridade. E no princípio que ele explica, ele fala de obediência. Que ele obedecia a seus superiores e os seus subordinados o obedeciam. Então quando nós obedecemos ao Senhor, a sua palavra, você tem autoridade. Você recebe autoridade. Amém? Estão com frio? Então silêncio. Obediência. 4. Quarta bênção da obediência. Obediência te faz família de Jesus. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3:35. Literalmente, nós somos filhos da obediência. 1 de Pedro 1,14 diz, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Uma tradução aceitável para esse texto também, como filhos da obediência. Então a obediência, ela também nos torna família de Jesus. Nesse texto de Marcos 3, a família de Jesus vai até onde Jesus está pregando no começo do seu ministério, está sem comer. Ele e os seus discípulos não tinham tempo nem de comer, de tanta multidão que estava vindo para receber curas, milagres e palavras. E a família de Jesus, a mãe e seus irmãos, vão até a porta, não conseguem entrar porque está cheio de gente, e mandam chamar Jesus e falam que ele está louco, isso que ele está fazendo, ele está fora de si. E aí Jesus fala, não, eu não vou atender, porque quem é a minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, minha mãe e minhas irmãs. Então, Jesus, ele traz aqui uma mensagem. De forma alguma, ele está deixando de honrar a sua mãe. Ele está dizendo apenas o seguinte, eu não vou sair do meu propósito, que é fazer a vontade do meu Pai. E é minha família, minha mãe e meus irmãos. Quem tem honra agora é quem faz a vontade do meu Pai. Você vê na palavra do Senhor que Jesus cuidou da sua mãe lá na cruz. Quando ele estava pendurado na cruz, ele fala, João, eis aí a sua mãe, e Maria, eis aí o seu filho. Então ali ele
cria uma família adotiva ali para Maria continuar sendo cuidada depois da sua morte, ressurreição, e ele ia subir ao céu. Então Jesus honrou até o fim. Porém, aqui ele traz uma dica para nós, que nós, ao obedecermos a sua palavra, nós nos tornamos filhos de Deus, família de Jesus. Quarta bênção da obediência: você se torna família de Deus. Quinta bênção da obediência: a obediência te dá direito à herança. Hebreus 10, 36 ao 39 diz: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, ao obedecer, você tem uma herança. Você recebe de Deus. Ao fazer a vontade de Deus, você recebe aquilo que ele prometeu. Veja, o Antigo Testamento, ele tem sempre um papel fundamental para nós de trazer sombras, imagens, figuras de como é o agir de Deus com a igreja hoje. Você vê que o povo que estava cativo no Egito, escravos de Faraó, receberam uma promessa: vocês vão adorar no deserto e eu vou levar vocês a uma terra que tem leite e mel. Brota leite e mel dessa terra abençoada. Toda aquela multidão de 600 mil homens e com as suas famílias, mais de 3 milhões de pessoas, receberam a mesma promessa. Porém, somente 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida, e os seus filhos, os filhos de 20 anos para baixo, desses que receberam a promessa. Porque os outros não fizeram a vontade de Deus. Eles viviam reclamando do agir de Deus, da maneira que Deus estava conduzindo aquilo. Eles queriam no deserto todas as regalias do Egito. Eles não queriam de forma alguma passar nenhuma privação. E isso é algo que nos tira muitas bênçãos. Quando eu e você estamos na hora da luta, na hora da provação, nós blasfemarmos contra Deus, nós dissermos que Deus não sabe o que ele está fazendo, que Deus podia fazer de outro jeito. Por que Deus dessa forma? Eu não aceito isso. Eu queria comer carne, eu queria o conforto, eu queria isso, eu queria aquilo. E quando Deus, na verdade, está te trabalhando para você ser uma pessoa bem melhor. Então eles não receberam. Então a obediência, ela te dá direito à herança. As promessas de Deus se cumprem na nossa vida quando a gente é obediente à vontade dele. Amém? Pega no ombro do seu irmão aí, dá uma balançada nele assim. Fala assim: duro é esse discurso. Né, pastor? Ei, gente. Duro. Porque fazer a minha vontade é muito fácil. Quando a minha vontade bate com a vontade da Luciana, o acordo sai na hora. Agora, quando a vontade não bate, a gente vai ter que conversar. Aí a gente vai ter que entrar em acordo. Mesma coisa com a palavra de Deus. Tem aquele texto que desce, né, rasgando. Aí você fala: Senhor, duro é esse discurso. Mas está aqui na palavra, para a gente viver e receber a herança. Quinta, né? Agora a sexta. Obediência, ela prolonga os seus dias. Eu já li o texto, eu vou ler de novo. Deuteronômio 5,16 diz: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus. Aqui a bênção da obediência: para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Deus coloca nesse mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa, diz a palavra do Senhor. Ele coloca nesse mandamento de honrar pai e mãe. Obedecer a palavra de Deus, honrando pai e mãe, você vai viver muitos anos sobre a face da terra, e tudo que você fizer prosperará, vai dar certo. É a palavra do Senhor e você vai viver isso. Honre. Tem pais
que estão em situação de dificuldade, não deveria acontecer isso nas nossas casas. O seu pai e a sua mãe deveriam estar sempre sendo supridos, abençoados, cuidados pelos seus filhos. Não importa se no passado fez a coisa certa, se fez a coisa errada, aqui não tem condição aqui, ó. Se o teu pai e a tua mãe fizeram tudo certinho, te abençoaram quando você era criança, agora você abençoa eles. Não interessa o que ele fez. A Joyce Meyer, essa pregadora dos Estados Unidos, ela sofreu demais com o pai dela, e ela fala isso nas mensagens dela. O pai dela abusou sexualmente dela por muito tempo, e ela se converteu depois, e ela cuidou do pai dela até o último dia da vida dele. Ele morreu sendo cuidado por ela. Isso é honrar pai e mãe. E ela foi muito abençoada, e é uma mulher próspera, a sua família toda é próspera. É promessa do Senhor, amém? Obediência prolonga seus dias e tudo dá certo aqui na terra. Olha que Deus fala para Josué também sobre prosperidade. Não deixes de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, 3 coisas também que Deus fala para Josué. Fale esse livro, medite, rumine aquilo dentro de você e coloque em ação, cumpra isso. Aí a tua vida será próspera e abençoada, amém? Irmãos, há um paradoxo aqui, há uma coisa que pode nos trazer certa confusão, e Asaf passou por esse mesmo processo. Você pode pensar assim: mas eu conheço um homem que ele é muito mau, uma mulher que é muito má, e tem dinheiro, é próspero, tem um império gigantesco. Só que Asaf, ele disse que ele quase desviou. Ele ficou tão ressabiado, cabreiro com essa palavra. Como pode, Senhor? O ímpio blasfema, faz tantas coisas erradas, e está lá, próspero e abençoado, tem tantas coisas. Mas aí Deus leva Asaf até o último dia, e ali Asaf vê a diferença do ímpio e do justo, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. E ali ele viu que vale a pena servir a Deus, porque prosperidade não é só bênção material nessa terra, prosperidade é ir até o céu. Essa é a prosperidade completa. Então pode ser que você conheça alguém muito mal, que não honra pai e mãe, que faz coisas erradas e até tem prosperidade, mas lá no último dia você vai ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve, amém? A palavra de Deus, ela é fiel e ela vai se cumprir. Obediência prolonga os seus dias e dá tudo certo na terra. E a 7ª bênção, tem mais, tem um monte de bênçãos na Bíblia, mas eu escolhi essas 7 aqui. Obediência te faz ser eterno, diz a palavra do Senhor em 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando você cumpre a vontade de Deus, você permanece para sempre. E a vontade de Deus para nós é que a gente creia no nome de Jesus, creia naquele que o Pai enviou, creia na sua palavra, creia no que Ele falou, em nome de Jesus, se você será eterno no céu, amém? Então, para concluir, como que eu expresso essa obediência? Não adianta eu falar que eu sou obediente. A fé aquilo que você tem aqui dentro é invisível, ninguém vê, é algo que está ali, é subjetivo, só você sabe aquilo. A obediência é uma conduta que pode ser observada. Então, quando eu vejo alguém em atitude de obediência, aquilo é uma maneira de eu expressar a minha fé. A única forma de eu provar aqui na terra
que eu sou obediente é através de atitudes, de obras. Então Tiago, irmão de Jesus, 2,18 diz: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então nós demonstramos fé em Deus, nós demonstramos obediência a Deus através da prática das obras aqui na terra. Elas não te salvam, mas elas mostram que você tem um coração salvo, que você tem uma intenção de agradar a Deus no seu coração. Amém, amados? Então é todo um conjunto, é de dentro a mudança e é expressa através de obras do seu exterior, em nome de Jesus. Feche seus olhos.